Estar todos em sintonia, que possamos estar juntos em uma só voz, louvando, entronizando, entrando na presença dele, amém? Quero compartilhar um texto, meu pai falou conduzir, mas eu vou ler um texto, vou fazer uma abertura aqui, mas é o Espírito Santo que vai conduzir, amém? Mateus 14, versículo 22. Queria ter uma fala que o pastor Jonas, estou profetizando, pastor Jonas, mas Deus é quem capacita, né? Mateus 14, 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Vou ler novamente. Mateus 14, versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou, grava essa palavra, ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Por que grava essa palavra ordenou? Porque, cara, é um jeito diferente de Jesus conduzir. Jesus, na sua plenitude, Jesus, na sua bondade, no seu amor, ele precisou ordenar. Por que Jesus precisou ordenar que os discípulos entrassem no barco e atravessassem com o barco até o lado oeste, o lado oposto? Porque os discípulos eles passavam por um momento de turbulência. Quantos lembram daquela passagem onde teve uma tempestade e Jesus estava no barco e os discípulos, no meio da tribulação, no momento das ondas, do vento forte, teve que acordar Jesus. Jesus, socorre a gente aqui, socorre porque o tempo fechou. Mas então os discípulos eles estavam acostumados, eles tinham uma experiência, mas em todas as experiências Jesus estava dentro do barco. Eles não tinham uma experiência ainda tipo, cara, Jesus mandou a gente, mas ele não vai. Ele vai estar aqui mandando o povo embora, como está aqui no texto. Então Jesus não vai estar com a gente. Então a experiência que os discípulos tinham era quando o tempo fechasse, quando as ondas começassem a degladiar com o barco, a brigar com o barco, a chuva forte, vamos acordar Jesus que Jesus vai nos socorrer. Então a visão dos discípulos era essa. E Jesus disse, é uma ordem. Não tem, não, Jesus, espera, manda o povo embora aí, a gente vai junto, a gente, não tem problema, vamos todo mundo junto. Não, é uma ordem, vocês vão na frente e eu vou mandar o povo embora. Porque, cara, Jesus ele queria testar os discípulos. Jesus ele queria ver a fé de cada discípulo. Porque os discípulos eles tinham experiência. Os discípulos eles tinham experiência, eles tinham passado por várias provações. Se você ler a passagem um pouco antes, Jesus tinha multiplicado os pães. Então, eles tinham acabado de passar por um milagre com Jesus. Então, vamos provar cada coração, vamos provar como estão os discípulos, como está o coração de cada um. É uma ordem. Vai, atravessa com o barco. E no decorrer do texto, eu só vou ler esse versículo. Mas quando o barco chega no meio do mar, acontece o que já estava previsto. As ondas começam a brigar com o barco, as ondas começam a causar temor no coração dos discípulos, só que uma ordem foi dada: atravesse com o barco para o lado oposto, para o lado oeste. Então tinha uma palavra de ordem, eles não podiam pular do barco, eles tinham que se manter firmes. Jesus não estava lá, Jesus não era aquele escape que estava ali no barco, eles não estavam vendo Jesus, mas não é porque eles não estavam vendo que Jesus não estava com eles. Jesus estava o tempo todo com eles, não dentro do barco, mas Jesus estava acompanhando tudo ao derredor. E muitas vezes é assim que acontece com a gente. Muitas vezes a gente, quando chega um momento de tribulação, quando chega um momento de provação,
e a gente não consegue enxergar Jesus, a gente começa a entrar em desespero, a gente começa a entrar em colapso. Imagina os discípulos, a experiência que eles tinham era Jesus ali, Porto Seguro está ali, o tempo fechou, vamos chamar Jesus. Eles não conseguiam ver Jesus dentro do barco, mas Jesus estava com eles, e eles passaram por tantas provações, por tantos milagres. Jesus curou cegos, curou leprosos, fez multiplicação dos pães, e cara, mesmo assim eles se deixaram abalar, mesmo assim entrou o temor, entrou o medo. Você tem experiência com Deus, da mesma forma que os discípulos tinham experiência com Deus. Minha mãe, meu pai, Jonas, Lidiane, Débora, Larson, irmã Cecília, todos nós temos experiência com Deus, e mesmo assim, e mesmo sabendo que Deus é o Deus dos milagres, mesmo sabendo que Deus é o Deus que cura, mesmo sabendo que o Deus é o Deus que abre a porta que ninguém fecha, mesmo assim entra medo no nosso coração, mesmo assim entra algo que nos abala. Imagina, no meio do mar, não tem para onde ir, Jesus não está perto, e eles começaram a desesperar. Só que Jesus, quando a gente começa a clamar, Jesus é o nosso escape. Eles começaram a clamar, começaram a entrar em desespero, e logo de longe, quem chega? Jesus, em cima do mar, andando sobre as águas. Então Jesus é o nosso escape hoje. Tem pessoas que no momento da tribulação, no momento da tempestade, morrem. Tem pessoas que pulam do barco e infelizmente cometem um suicídio. Infelizmente tem pessoas que no momento da tribulação perdem o casamento. Às vezes tem pessoas que perdem o emprego porque não aguentam mais. Qual que é o seu barco hoje? O seu barco é o seu emprego, o seu barco é a sua família, o seu barco é essa igreja. Muitas vezes a gente está jogando tudo para o lado. Não, eu desisto disso aqui, desisto, mas Deus renova dentro de você hoje. A esperança está nele. Amém. A esperança está em Jesus. Aleluia. Se você clamar, se a gente clamar, se eu clamar, Jesus ele vai andar sobre as águas. Jesus ele vai invadir aonde está a sujeira, aonde está a tribulação, e vai andar sobre as águas e vai fazer um milagre por você. Aí tem pessoas que são mais ousadas no momento da tribulação, nem Pedro. Pedrão, assim, Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vou, deixa que eu ando também contigo sobre as águas. Existem pessoas, como eu falei, que morrem na tribulação. Existem pessoas que ficam com medo, e tem pessoas que fazem da tribulação momentos extraordinários, que fazem momentos serem únicos. É o que aconteceu com Pedro. Pedrão, num momento de coragem, pulou ao encontro de Jesus. Muitas vezes a gente tem se abalado tanto que a gente tem desistido. Não vem coragem, não vem força. Mas nesse momento de oração, que todos nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso íntimo, para o nosso coração, e ver que tipo de crente que a gente tem sido dentro de casa, dentro da igreja do Senhor, dentro do nosso emprego. Será que você tem sido movido pelas ondas? Será que as ondas têm te levado? Ou você tem se mantido dentro do barco? Haja o momento que houver, seja a tribulação que vier, se mantenha dentro do barco. O barco é um lugar seguro. Por mais que a onda possa ser forte, por mais que a tribulação possa ser forte, mas o barco ainda continua sendo o lugar mais seguro. Aleluia. Quando estiver louvando ao Senhor por uma música, que você possa refletir, que você possa se ajoelhar, é o seu momento com Deus. Deus ele está aqui para te levantar. Deus ele está aqui para te colocar coragem, para falar para você: não desista,
não pula do barco. Às vezes, pensamentos errados têm invadido nossa mente, nosso coração, levando a gente muitas vezes a desistir. Deus, esse desafio está muito grande. Gabriel, já passei por inúmeros desafios, inúmeras tribulações, e nada é como essa que eu estou passando hoje. É claro, né? Você já venceu aquela? Aí é fácil. Mas no momento que estava vencendo aquela tribulação no passado, era difícil. Agora que você já venceu, aquela lá ficou pequena. Então, nesse momento, baixe sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, se você